Prepare-se para mais um debate acalorado, aonde deputada de esquerda debate com deputado de direita sobre a regulamentação das redes sociais. O deputado em questão é Eduardo Bolsonaro, que defende com unhas e dentes a nossa liberdade de expressão. Ele vai ter um debate acalorado com Sâmia Bonfim, que quer calar de qualquer maneira o povo de direita, principalmente apoiadores de Bolsonaro. Olhem o que vai acontecer nesse debate acalorado e veja esse plano maquiavélico da esquerda. E essa esquerdista nata passando vergonha, totalmente despreparada. Ela foi detonada, tratorada ao vivo por Eduardo Bolsonaro. Confira. Pergunto primeiro para o senhor, deputado Eduardo Bolsonaro, se o senhor concorda com essa fala do ministro Barroso, se é inevitável regular as redes sociais. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu discordo frontalmente, porque o artigo 5º, inciso 9º, que consagra a liberdade de expressão, ele é justamente um dispositivo constitucional para proteger o cidadão do Estado, para não permitir que o Estado possa interferir na liberdade de expressão. Porque qualquer tipo de controle que exista, ele por si só já vai ser uma violação a esse direito. E não tem nada de diferente daquilo que você fala nas redes sociais e o que você fala numa praça pública, em qualquer outro local. Já existem leis suficientes para punir quem cometa eventuais excessos. E é assim que essa lei funciona. Na verdade, essa regulamentação das redes sociais nada mais é do que um subterfúgio, uma desculpa para calar os conservadores, que a gente já viu em inúmeras oportunidades, e para citar um caso mais recente, por exemplo, na Câmara dos Deputados, quando um deputado chega a falar, praticamente cheirando a nuca de outra deputada, o pessoal que sempre se disse defender as mulheres parte para cima do ataque às mulheres, dizendo que a Júlia Zanato está fazendo uma denunciação caluniosa. E assim é a todo momento. Aqueles que falam em regulamentar as redes sociais para proteger a população do discurso de ódio, nada falam quando jogam bola com a cabeça do presidente, quando editoriais de jornais falam que torcem pela morte do presidente, aí não é discurso de ódio. Então, a população está ciente disso e eu espero, a depender do meu voto, será contrário a qualquer tipo de regulamentação da rede social. Ela seguirá sendo livre. Deixa eu passar a palavra, então, para a deputada Sâmia Bonfim. Deputada, qual a sua avaliação sobre esse assunto, a fala do ministro Barroso, ministro do STF, falando que é inevitável uma regulação aí das redes sociais. Boa tarde para a senhora. Conseguindo ouvir a deputada Sâmia Bonfim, Eu acho que o áudio deve estar desligado, a gente vai tentar só... Perdão, agora você me ouve? Sâmia, agora sim, deputada, a gente vai voltar. Vou novamente te desejar boa tarde, fique à vontade. Boa tarde, Diego. Eu quero dizer que aqueles que reclamam da regulamentação das redes sociais são aqueles que cometem crimes através delas. Aquilo que não pode na sociedade também não pode nas redes sociais. Aquilo que é crime na sociedade não pode ser utilizado através de redes, de anonimato, subterfúgio para seguir cometendo crimes de ódio, estímulo à violência. Como não dizer que precisa regulamentar as redes sociais se a gente acabou de passar por alguns ataques violentos, assassinatos contra estudantes e contra professores, crimes esses que foram anunciados e organizados através das redes sociais. Essas plataformas precisam ter responsabilidade sobre o conteúdo que é propagado, principalmente entre os nossos jovens. Se há mecanismos para identificar nudez, sexo explícito, pedofilia, esses mecanismos também têm que servir para coibir aqueles que cometem crimes, apologia ao nazismo, grupos extremistas de extrema-direita, supremacistas brancos, racistas, misóginos, LGBTfóbicos. Por que o deputado está tão preocupado com que esses grupos sejam coibidos de cometer os seus crimes através das redes sociais? Essa regulamentação é urgente porque ela tem trazido consequências gravíssimas, seja de violência política, sobretudo violência política de gênero, mas agora também as nossas professoras e as nossas crianças estão em risco, porque é uma combinação do discurso de ódio, de violência que foi alimentado nos últimos anos, proliferação e facilitação de acesso a armas pela população. Muitas crianças, inclusive dentro das suas casas, têm acesso às armas dos seus pais, que são CACs, por exemplo, e que são completamente irresponsáveis e deixam que seus filhos utilizem elas, junto com essa terra sem lei que eles acham que são as redes sociais. E tem parlamentar envolvido, viu, Diego? Muitos dos parlamentares utilizam as redes sociais
para cometer crimes e para estimular que crimes sejam cometidos. Confundem liberdade de expressão, confundem direito, prerrogativa parlamentar com liberdade para poder cometer crime. E isso não pode acontecer. Os atos golpistas de 8 de janeiro, por exemplo, muitos deles foi através das redes sociais, articulados, alimentados, buscaram fontes de financiamento. Tinha deputado que também estava envolvido. Isso não pode seguir acontecendo, é contra as liberdades democráticas do nosso país e, como eu disse, é a vida das nossas crianças, dos nossos educadores que está em risco nesse momento. Deputado Eduardo Bolsonaro, qual que é o limite para a liberdade de expressão nas redes sociais, né? Quando a gente está vendo algumas mensagens que replicam ou induzem a ataques em escolas, por exemplo, há um limite para a liberdade de expressão nas redes? Eu acredito que nós temos que responsabilizar as pessoas. Assim como tem gente que tem direito de ir e vir e utiliza o seu carro para exercer o seu direito de ir e vir, não é porque acontece um ou outro acidente que a gente vai tirar o carro de todo mundo, inclusive daqueles que mais seguem as leis. De acordo com o raciocínio da deputada, então, um discurso estimula e antecede uma ação violenta. Talvez ela fale com propriedade, via de que quem esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro foi um ex-membro do PSOL, o partido dela. E, inclusive, a ideologia que ela defende, de esquerda, em qualquer lugar do mundo que passou, mais recentemente na Venezuela, deixou um rastro de miséria e pobreza. Então, na verdade, o discurso ele é muito bonito, mas na prática é muito perigoso você regulamentar. Porque quando você mata a verdade, aquele que detém o poder, ele tem total conforto para fazer o que ele bem entender. Vai falar de liberdade de expressão na Venezuela ou na Nicarágua. Partido, né, que foi, depois da, entre aspas, eleição do ditador Daniel Ortega, na verdade, antes da eleição do ditador Daniel Ortega, tiveram 7 candidatos opositores presos. O PT parabenizou Daniel Ortega pela sua eleição e não assinou, junto com outros 55 países na ONU, um pedido de uma mera investigação contra a ditadura de Daniel Ortega. E eu me vi obrigado na CREDEM a votar junto com a colega de partido da Samia Bonfim, a deputada Melchiona, do Rio Grande do Sul, uma moção de repúdio à ditadura de Daniel Ortega por estar perseguindo justamente pessoas de esquerda. Diga-se de passagem, os maiores assassinos de esquerdistas do mundo são os próprios esquerdistas, a começar por Stalin. Então a gente já sabe onde é que essa história termina. Assim como o presidente Jair Bolsonaro, ele nunca processou nenhum jornal, nenhum tipo de veículo de comunicação ou pessoa por questão de discurso de ódio. Porque a gente sabe que o melhor remédio contra a mentira é a verdade. Agora, para falar a verdade, a gente tem que ter meios de comunicação. Como eu não detenho nenhuma imprensa, o que eu tenho de meio de comunicação? A tribuna da Câmara e as minhas redes sociais. E é essa a liberdade que eu quero preservar. E que ganhe quem tiver os melhores argumentos no debate, mas não no tapetão, calando as vozes opositoras sobre um falso sobre um falso argumento de discurso de ódio. Deputada Samia Bonfim, a senhora com a palavra agora. Vamos falar de ditadura, senhor Eduardo Bolsonaro, como a da Arábia Saudita, que deu um monte de presentinho para o seu pai, cerca de 16 milhões de reais, e ele tentou, através do seu ministro, corromper instrumentos da Receita Federal para tentar se apropriar indevidamente. Ou então da Hungria, com o qual o senhor faz relação, que fechou todas as liberdades democráticas, que hoje a imprensa não tem a menor condição de exercer o seu papel. Ou então a ditadura do Bahrein, que o senhor andou visitando e que oprime as mulheres nas suas mais diferentes formas. A verdade é que o senhor e seus correligionários são contrários à coerção da proliferação de crimes e de práticas como essas nas redes sociais, porque tem muita responsabilidade diante dos crimes que aconteceram e chocaram o país nos últimos tempos. Veja, o ataque em Suzano, o ataque na Vila Sônia, em São Paulo, o ataque na cidade de Barreiras, contra diferentes escolas, todos eles foram exercidos por grupos de extrema-direita, por bolsonaristas, e não sou eu que estou dizendo, os perfis deles nas redes sociais diziam que eram. São pessoas que são aliciadas e alimentadas por um discurso que foi proliferado pelo ex-presidente da República. Inclusive, utilizava o seu cargo para fazer isso. Quando foi deputado federal, inclusive elogiava a ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil, elogiava torturadores, colocava ratos nas vaginas de mulheres que lutavam contra esse regime tão brutal contra a população brasileira. Então, se você quer falar de ditadura, assuma, faça os seus elogios. Ontem, o senhor discutiu contra o projeto de lei, o projeto de moção apresentado pela deputada Fernanda Melchiona, tentou obstruir a possibilidade de repúdio à ditadura da Nicarágua. Mentira, votei favorável.
Travou o sinal com a deputada Sâmia Bonfim. A gente vai tentar restabelecer o contato. Por favor, deputado Eduardo Bolsonaro, enquanto a gente restabelece o contato com a deputada Sâmia Bonfim, o senhor já ia respondendo. Eu não sei de onde a deputada está falando isso. Está na TV Câmara, está no YouTube. Eu falando que votei favorável e de maneira nenhuma eu obstruí, porque inclusive estava tramitando entre outras comissões e cheguei em cima da hora apenas para dar o meu voto. Inclusive pedi ao presidente da Credem, Barbosa, para que segurasse um pouquinho mais a sessão para eu poder votar. Se nós tivermos que coibir a fake news, está aí um bom exemplo. Agora, eu não sou contra a deputada Sâmia falar isso tudo que ela está falando. Por quê? Porque eu tenho a minha consciência leve. Eu sei que a verdade está ao meu lado e está tudo disponível na internet. Talvez se vigorasse aqui o sistema que a deputada Sâmia apoia, né, isso daí não estaria acontecendo. Agora, falando de Arábia Saudita, Emirados Árabes e Bahrein, são monarquias seculares, não são de maneira nenhuma, né, ditaduras. Ali as pessoas podem entrar e sair do país quando bem entendem. E outra coisa, né, eu que já, graças a Deus, tive o privilégio de conhecer Estados Unidos e Oriente Médio, eu até falo, país desenvolvido é o Oriente Médio, muito mais até do que o próprio Estados Unidos. E finalizando, para falar um pouquinho de realidade, o governo Bolsonaro reduziu em taxas recorde o número de homicídios do Brasil. Eu desafio qualquer deputado a apresentar números de homicídios menor do que os 4 anos de governo Bolsonaro. Você pode comparar 2019, 2020, 2021, 2022, quando eles dizem que teve esse libera geral das armas e o país ficou muito mais inseguro. Todos esses 4 anos nós tivemos menos homicídios do que qualquer ano anterior do Brasil do Estatuto do Desarmamento. E isso reduziu o número de mortes de toda a sociedade e não apenas de um segmento, que é como a esquerda costuma fazer as suas políticas públicas, segmentando e separando a nossa sociedade, dividindo entre negros e brancos, ricos e pobres, nordestistas e sulistas, patrão e empregado, e nós não. Nós tratamos todos de maneira igual, tal qual preza a nossa Constituição. Deputada, perdão, a gente teve um problema com a sua conexão, travou. Pode ficar à vontade agora para retomar o raciocínio. A senhora vai ter um tempo estendido agora para responder também à fala do deputado Eduardo Bolsonaro. Obrigada, Diego. Infelizmente ou felizmente, perdi parte do que disse o Eduardo Bolsonaro, porque tem algumas bobagens que às vezes até é bom a gente não escutar. Mas veja, é mentira que o ex-presidente da República não processou nenhum jornalista. Tem aqui uma informação de que o Lula Marques e o Renato Rovai foram diretamente processados pelo senhor Jair Bolsonaro, porque não gostou do que eles publicaram através de um jornal chamado Revista Fórum. E o deputado está dizendo que não tem nada a ver o estímulo ao armamento, a maior estipulação de armas na sociedade com o aumento da violência. Eu estou colocando aqui, mais especificamente, o tema da violência contra as nossas escolas e as nossas crianças. Eu, como professora e como mãe, fico completamente preocupada com isso e, pelo visto, o deputado acha que isso é normal. Aqui uma notícia do G1, do final do ano passado. Aluno pega a arma de CAC e dispara contra 3 estudantes em escola pública de Sobral, no Ceará. Polícia pede à Justiça de São Paulo prisão preventiva de homem com registro de CAC, que matou ex-mulher e filho a tiros em frente à escola. Uma pesquisa feita pelo Instituto Sou da Paz mostrou que 50% dos casos de ataques a armas dentro das escolas na sociedade brasileira foram feitos por crianças que tiveram acesso a essas armas porque seus pais são CACs ou são trabalhadores da segurança pública que não protegeram as suas armas como deveriam. Então, há sim muita responsabilização sobre aqueles que acham que é através da arma que se resolve tudo, é através da violência. Então, nos últimos 4 anos, inclusive fazendo sinal de arminha junto com criança, eu como mãe vendo aquilo fico horrorizada, criando através de decretos e portarias possibilidade de que mais pessoas tenham acesso a essas armas. Ao mesmo tempo, criam um discurso de endemonização das escolas e dos professores. É projeto de escola sem partido daqui, é dizendo que o aluno tem que filmar professor, coagir professor dentro da sala de aula. Aí acontece uma tragédia como essa, de pessoas que são autodeclaradas bolsonaristas, é só olhar nas redes sociais delas o que elas fazem, e vai dizer que não tem nenhum tipo de relação. Eu sei que o colega ele é muito acostumado a proliferar fake news e é por isso que eu estou preocupado com essa regulamentação, mas é justamente para que a população tenha acesso à informação, para que a nossa sociedade esteja protegida e para que criminosos não sigam mais cometendo crimes gravíssimos como esse, que sim,
precisa ter regulamentação das redes. Deputado, para passar a palavra para o senhor, fica à vontade, mas queria perguntar qual que é a opinião que o senhor tem sobre a atitude do Twitter, por exemplo, né, que fala que os termos de uso prevalecem em relação à nossa Constituição. Na verdade, o Twitter acabou de desenvolver uma plataforma muito interessante, onde os próprios usuários avaliam o conteúdo de outras postagens. E não, por acaso, o primeiro conteúdo dito falso, ou seja, fake news, foi um tweet da primeira-dama Janja, falando que a tributação de Shopee, AliExpress, dentre outros aplicativos, só atingiria as empresas e não seria um aumento de imposto para os usuários. O que a gente sabe que é uma mentira, pois os usuários vão acabar pagando mais caro devido a essa taxação vinda do governo Lula. Eu só acho engraçado que por que nós precisamos taxar mais, ter mais tributos, quando durante a pandemia o governo Bolsonaro conseguia reduzir esses impostos de medicamentos, alimentos e até mesmo de videogame. Mas isso daí é uma plataforma em que o Twitter utiliza para dar mais liberdade às pessoas. A gente não estaria estranho se, por exemplo, a gente estivesse aqui falando sobre meios para discutir a política da imprensa, como pautar a política, né, de privacidade, as políticas de conteúdo das imprensas. Será que isso não seria uma conotação de censura? É óbvio que sim. Então qual é a diferença quando a gente fala de rede social? É censura também. O que a gente está falando é que tem que ser preservada a liberdade. E os excessos cometidos já existem legislações suficientes para você punir os responsáveis. E finalizando, esse tipo de pensamento que eu acabei de expressar aqui, ele tem boa companhia, não só da nossa Constituição, como eu disse, o artigo 5º, inciso 9º, mas também da Convenção Americana para Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica. Tá, Sâmia, e o papel do Twitter nisso tudo? Bom, o Twitter não age de acordo com o que deveria para coibir crimes como esse. Ou o deputado acha que é tranquilo que ele diga que não fere as suas regras de uso quando usuários das redes divulgam e estimulam massacres contra crianças nas escolas, o que mostra que sim, é necessário avançar numa legislação que regulamente essas plataformas. Como eu disse, internet não pode ser terra sem lei para que pessoas possam cometer crimes gravíssimos contra a sociedade brasileira. Isso inclui fake news, mas isso também inclui esses grupos de extrema-direita que estão tentando, inclusive, aliciar crianças para seguir proliferando o seu ódio e a sua lógica de extermínio. Mas é muito comum que um sujeito como Eduardo Bolsonaro queira tentar reverter o discurso como se fosse nossa responsabilidade ou parte da nossa prática política tentativa de censura. A família Bolsonaro, desde 2021, fez mais de 800 ataques à imprensa. Isso não sou eu que estou dizendo, mas é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Deve ser por isso que eles são contra qualquer tipo de regulamentação e fingem que gostam da liberdade de imprensa, porque na prática querem seguir cometendo os seus crimes contra jornalistas, contra crianças, contra famílias, contra professoras e querem seguir proliferando fake news. Mas, felizmente, perderam as eleições e parte da agenda política nesse novo momento do país é enfrentar a extrema-direita, regulamentar, sim, as redes sociais para que esse ódio seja derrotado definitivamente. Nosso tempo acabou. Quero agradecer à deputada Sâmia Bonfim, ao deputado Eduardo Bolsonaro por debater aqui como manda a democracia. E vocês, gente, o que vocês acharam desse debate acalorado? Vocês perceberam o despreparo da esquerda, o plano maquiavélico para calar principalmente o povo de direita conservador? Vale lembrar que estamos numa nova era conservadora, tanto lá na América quanto aqui no Brasil. O povo já acordou, já entendeu que a esquerda veio para destruir o Brasil. Isso fica bem claro quando você vê as manifestações de direita, quando você vê Bolsonaro saindo e sendo ovacionado, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva do PT, o líder nato deles, não pode sair em lugar nenhum, porque realmente ele é vaiado e chamado, a gente sabe do que, né? E não podemos ficar falando aqui nas redes sociais. E vocês, gente, o que vocês acharam desse debate? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dele. Eduardo Bolsonaro, sempre preciso,
Com uma sabedoria como ninguém, o filho do nosso amado presidente colocou Samia Bonfim no chão, totalmente desconcertada, como vocês perceberam, totalmente despreparada, com esse projeto maquiavélico para calar principalmente o povo conservador. E o alvo é eu e você. Então, gente, já compartilha muito esse vídeo, porque com certeza isso você não vai ver na mídia, mas aqui no nosso canal, fique sempre atento. Se não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever no canal, vir fazer parte dessa família de direita você também. Deixar o seu like para fortalecer o canal. Também gostaria de saber o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Muito obrigada a todos. 2025 já chegou, com a direita a todo vapor. 2026 é logo ali, com Bolsonaro presidente. E vocês? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse debate. Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Até nosso próximo react!